Boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem, irmãos? Estamos hoje no segundo capítulo do Evangelho de João, né? E esse capítulo já mostra o primeiro milagre que Jesus realizou, que apenas João escreveu, né? Interessante isso, apenas no Evangelho de João nós temos o relato do milagre de Jesus transformando água em vinho, né? Esse capítulo ele vai se dividir em dois trechos, né? Esse primeiro trecho do milagre de Jesus e o segundo trecho que é Jesus purificando o templo. No primeiro trecho, irmãos, a gente vai ver, vocês conhecem a história, é uma história muito bonita de Jesus sendo convidado para um casamento. Isso mostra o quanto João era íntimo de Jesus, né? Jesus vai para um casamento e leva João, e João é o único que testemunha, né? Que escreve isso na Bíblia. E você vê um Jesus no meio de amigos, provavelmente os historiadores acham que eram parentes dele, né? Mas Jesus está ali tranquilo e de repente acaba o vinho. E vocês sabem que era uma desonra, né? Que o vinho acabasse no meio da festa. Então, Maria chama Jesus e pede para que Jesus a ajude, né? E Jesus inicialmente ainda diz, ainda não é minha hora. Isso, irmãos, é interessante a gente ver no ministério de Jesus que por várias vezes Jesus ele foge das multidões, Jesus ele faz milagres, mas ele pede para que as pessoas não falem os milagres que ele cometeu, ele ainda fica evitando a exposição em grandes lugares. Por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que quando o seu ministério fosse exposto em grande massa, isso fatalmente culminaria com a sua crucificação. Então Jesus ele vai por várias vezes dizendo, ainda não é a hora, ainda não é a hora. Por quê? Porque ele tenta deixar isso para um segundo momento. Mas eu quero chamar a atenção nesse milagre que vocês conhecem de duas coisas. Primeiro, o primeiro milagre de Jesus foi realizado em uma festa de casamento. Irmãos, isso fala muito de quem é o nosso Deus e do quanto o nosso Deus faz compromisso com a instituição da família. Deus escolheu a instituição da família para praticar o seu primeiro milagre. E a segunda lição que eu quero que você tire disso aqui, irmãos, é que o vinho numa festa, um vinho na Bíblia, ele tem uma representação. O significado bíblico do vinho é alegria, certo, irmãos? Então, o mestre Sala, ele traz um testemunho e diz que geralmente num casamento todo mundo coloca o vinho inferior no início, para que depois que está todo mundo já farto, já mais alto, né, do vinho, venha o vinho de menor qualidade. Mas nessa festa especificamente, o melhor vinho ficou para o final. Isso fala do casamento quando Jesus está dentro, irmãos. O casamento que Jesus está dentro, o melhor vinho sempre vem no fim. Então as coisas vão melhorar, mas isso depende que Jesus seja convidado para o teu casamento, para a tua família. Amém, irmãos? No segundo trecho desse capítulo, que é o trecho que Jesus purifica o templo, nós vemos aqui uma coisa muito interessante, né? Porque nós vemos Jesus ter uma atitude de uma ira. Parece estranho ver Jesus irado, irmãos, mas Jesus se irou. E o que é que irou Jesus? Jesus irou, irmãos, porque existiam pessoas que estavam transformando o lugar de encontro com Deus, porque o templo significava isso, era a festa da Páscoa, multidões, milhões de judeus vinham de todos os lugares do mundo para o templo de Jerusalém, para poder adorar o Senhor, para poder se encontrar com o Senhor, mas ao invés de se encontrarem com o Senhor, eles se encontravam em um ambiente em que acontecia feira. Irmãos, isso aqui tinha muita corrupção. Tá? Os historiadores defendem que Caifás e Anás, que eram os sumos sacerdotes da época, eles tinham um esquema com esses cambistas, de forma que o preço aqui era altamente inflacionado, com esses vendedores, irmãos. E tinham os cambistas. O que eram os cambistas que ele fala aqui, né? Tinha os vendedores que vendiam os animais a um preço muito mais alto do que o habitual, e tinha os cambistas. E o que eram os cambistas, irmãos? Eram aquelas pessoas que trocavam moeda. Então veja, às vezes vinha um visitante que vinha de um lugar distante que ele não tinha a moeda que era ali de Roma, que era dali daquela região ali da Judéia. O que é que ele fazia? Ele trocava aquela moeda, como você, por exemplo, ir para os Estados Unidos e ter que trocar real em dólar. Qual é a diferença? É que lá no templo, vou dar um exemplo, enquanto que R$ 1 valeria, sei lá, um dólar valeria R$ 5, lá no templo, $1 era R$ 10. Eles inflacionavam. Então eles ganhavam dinheiro de todas as formas e os sacerdotes estavam por trás disso. Isso era muito lucrativo para eles, irmãos. E Jesus chega nesse lugar e diz, olha, vocês tiram essas coisas porque vocês estão transformando a casa do meu pai em mercado. Irmãos,
tenha problema, tenha medo. Tenha medo, irmãos, de lugares que ao invés de trazerem a evidência, a presença de Deus, se transformam em mercado. Eu nem preciso citar muitos exemplos, irmãos, isso está fasto aí fora. Tem muita igreja que nem se fala mais de Jesus sem antes se falar em pagar, em comprar alguma coisa, em dar alguma coisa, e sempre essa visão financeira, irmãos. A gente sabe que Deus é um Deus que prospera, que existem mandamentos bíblicos para oferta e para o dízimo, mas isso não pode ser o foco. Nenhuma igreja pode colocar isso como foco. E no final, irmãos, você vai ver que Jesus ele fala que o sinal que ele daria era que ele iria destruir o templo e em 3 dias levantar de novo. E as pessoas disseram, nossa, como é que você vai destruir o templo e levantar em 3 dias? Jesus estava falando do seu corpo. Jesus estava falando dele. O que é que Jesus está dizendo? Ele dizendo, nossa, antigamente as pessoas vinham até esse templo para encontrar a Deus. Deixa eu falar uma coisa, a partir de hoje, eu sou o templo. Venham até mim e vocês vão encontrar a Deus. Vá até Jesus hoje e você vai encontrar a Deus, irmãos. Deus abençoe.